provérbio popular francês diz que o criminoso sempre volta à cena do crime. Aliás, quem lembrou dessa frase foi o atual vice do Lula, Geraldo Alckmin. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Pois é, essa semana Lula voltou à cena do crime. A refinaria Abreu e Lima, um dos símbolos da corrupção do PT na Petrobras. E, como todo criminoso, Lula tentou culpar todo mundo, menos ele. Só que ele mexeu com quem não devia e tomou uma resposta humilhante. O presidente Stalinácio mais uma vez fez o Brasil passar vergonha lá fora e acabou humilhado pelos gringos. Tudo começou quando o Nove Dedos acusou, sem apresentar provas, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos de influenciar na criação da Operação Lava Jato, com o objetivo de prejudicar a Petrobras. A fala aconteceu durante um evento de anúncio da retomada das obras da refinaria Abreu e Lima, nesta quinta-feira, em Ipojuca, Pernambuco. Mas eu vou dizer uma coisa como presidente da República desse país. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Eles não queriam que a gente tivesse a Petrobras em 1953. Claro que Lula, quando acusa os Estados Unidos de mancomunação com autoridades brasileiras para prejudicar a Petrobras, está mentindo. O Bebum já se encontrou com o presidente americano Joe Biden várias vezes. Por que Stalinácio então nunca fez essa acusação na cara do Biden? Lula fica tentando reescrever a história porque não consegue explicar os mais de 15 bilhões de reais que a Lava Jato devolveu para a sociedade depois da roubalheira descoberta nos governos dele e da Dilma. Por sorte, um jornalista pensou: já que o Lula não tem coragem de fazer essa acusação na cara dos americanos, eu vou contar para eles. Esse jornalista é o Sam Pancher, um dos poucos jornalistas de verdade que trabalham no Metrópolis. Ele pediu um comentário do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre essa acusação do presidente. A resposta da porta-voz foi simples, didática e humilhante. Ela enviou em anexo o acordo que a Petrobras fez com a justiça americana confessando os crimes. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos respondeu nesta sexta-feira a uma acusação feita pelo presidente Lula em um discurso na quinta-feira. Sem apresentar provas, Lula acusou juízes e procuradores da Operação Lava Jato de serem subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos em uma espécie de complô para prejudicar a Petrobras. Consultado pelo Metrópolis, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos se recusou a responder diretamente às alegações do presidente Lula. Apesar de não responder diretamente às alegações, a porta-voz do órgão enviou uma cópia do acordo entre a Petrobras e a Justiça americana e sugeriu a leitura dos fatos narrados no documento. O documento mostra de forma detalhada como funcionava o esquema de corrupção envolvendo a estatal, políticos, empreiteiras e partidos. Um dos maiores casos de corrupção citados no documento envolve justamente a refinaria de Abreu e Lima, onde Lula fez as acusações contra o Departamento de Justiça. O Departamento de Justiça só esfregou na cara do Lula que ele é corrupto sim e que não foi preso inocentemente. E sem precisar escrever uma nota, se dizer indignado, usar uma palavra, nada, nem se deu ao trabalho. Ao enviar só o acordo da Petrobras como resposta, a justiça americana está dizendo duas coisas. 1. Esse bêbado de terceiro mundo não merece uma resposta por escrito. E 2. As provas falam mais alto do que esse teatrinho vagabundo. Os picaretas brasileiros acreditam que as mentiras deles funcionam no resto do mundo igual funcionam com os acéfalos petistas. Mas, além das fronteiras, existem documentos que mostram o quanto Lula e sua quadrilha mentem.
Só mesmo o petista com QI da temperatura ambiente para aceitar um pinguço falando pelos cotovelos. O pior de tudo é o comportamento da imprensa e da justiça brasileira. O Bolsonaro tem que provar até que não tomou vacina. O Lula pode inventar fake news e sair acusando os Estados Unidos igual o Hugo Chávez fazia e tudo bem, ninguém pede prova. Imagina a cara dos sujeitos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos ao ouvir essa história. Eles devem ter ficado perplexos por ainda haver dúvidas. E a imprensa nacional ainda quer vender a imagem de que o Lula é respeitado lá fora. A gente está vendo o respeito. O Lula conseguiu voltar à cena do crime, mas não conseguiu reescrever a história. Stalinácio poderia ter dormido sem essa resposta e ainda tomou na cara documentos da corrupção da Petrobras. Fala mais, Lula. Fala mais. Quanto mais você fala, menor você fica no cenário internacional. Ladrão! 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 Ladrãozinho! Seu ladrão! Ladrão! Ladrãozinho! Seu ladrão! Ladrão! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.